Olá para você que acompanha a TV e Rádio Câmara Bauru e o nosso programa Espaço Aberto. Hoje nós trazemos a você informações sobre cuidados paliativos, essa abordagem médica que vem sendo cada vez mais utilizada e também falada. Para ajudar a gente a entender do que ela trata, estamos aqui com o Dr. José Roberto Ortega Júnior, que é médico hematologista e também coordenador do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital da Unimed de Bauru. Seja muito bem-vindo, Dr. Ortega. Eu que agradeço, Carolina, pelo convite. É sempre um prazer estar junto de vocês para divulgar e falar sobre essa área tão importante dentro do cuidado médico, que são os cuidados paliativos. Então, para a gente começar a entender, para aquela pessoa que ainda não está familiarizada com esse tema, o que a gente pode chamar de cuidados paliativos e como eles podem ser diferentes dos tratamentos mais tradicionais ou os que a gente mais está acostumado dos tratamentos médicos? O mais importante do público saber é que quando um paciente ele entra em cuidados paliativos, ele não está desenganado, ele não está no fim da vida, não vão ser parados os tratamentos para ele. O que o cuidado paliativo preconiza é ampliar, é aumentar o cuidado. Enquanto o médico especialista vai cuidar da doença, principalmente, claro que também cuida do paciente, o médico ou a equipe de cuidados paliativos, ela se preocupa com o paciente, com o seu sofrimento e com o entorno. Como estão os familiares, como estão os filhos, qual é a preocupação desse paciente. Então, os cuidados paliativos a gente chama de uma camada extra de conforto. É um profissional a mais ajudando em quê? Não no tratamento específico da doença, porque isso é do especialista, mas cuidando do que é sofrimento para o paciente, das suas angústias, das suas necessidades, eventualmente ajudando o médico especialista no controle de sintomas, dor, náuseas, vômitos, fraqueza, fadiga. Então, é um profissional a mais olhando para o paciente, garantindo para ele bem-estar e qualidade de vida na trajetória da sua doença. E quando o médico paliativista entra? A partir do momento do diagnóstico da doença. Se eu tenho um diagnóstico de uma doença grave, que ameaça a vida, ou que vai me causar sofrimento, ou que já está me causando um desconforto, o médico paliativista pode ajudar. A gente fala médico paliativista, mas é uma equipe. Os cuidados paliativos são prestados por uma equipe, por enfermeiras, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, pessoas realmente preocupadas com o bem-estar e a qualidade de vida desse paciente. E normalmente, que tipo de paciente acaba sendo atendido por essa equipe de cuidados paliativos e como que é essa tomada de decisão? Como e quem faz a tomada de decisão que esse paciente ele vai ser beneficiado pelos cuidados paliativos? Os pacientes que hoje fazem parte do rol de cuidados, né, da equipe, são todos os pacientes com doenças crônicas que ameaçam a vida. Então, o paciente, por exemplo, com uma demência já em progressão, um paciente com uma insuficiência cardíaca já com quadros de cansaço, um paciente com enfisema, uma bronquite crônica, começando a ter um pouco de desconforto respiratório, pacientes com neoplasias, com tumores, com câncer, que estão em tratamento, que eventualmente até pode ser curativo, mas nesse momento ainda estão na incerteza se vão conseguir se curar ou não, né? Então, todos esses pacientes vão se beneficiar de uma equipe de cuidados paliativos atenta a toda a complexidade do que é um paciente doente. Não dá para a gente imaginar que uma pessoa doente é só um tumor. É uma que vai fazer quimioterapia, que vai fazer cirurgia. Quais são os seus medos? Quais são as suas angústias? Quais são as suas preocupações? Aonde está o sofrimento? O sofrimento não é só físico. Existe sofrimento emocional, existe sofrimento social e familiar, existe sofrimento espiritual também. Poxa, qual é o meu sentido da minha vida? O que eu estou fazendo? Por que eu, meu Deus? Por que Deus está fazendo isso comigo? São uma série de questionamentos e problemas que um paciente com uma doença grave se enfrenta, né, se encontra diante de uma doença grave. O próprio paciente, a própria família, pode procurar um médico especialista em cuidados paliativos que pode ajudar nesse sentido. Não é necessário que precisa ter um encaminhamento específico. A família pode procurar.
Se tiver internado no hospital, a família pode pedir, viu, aqui no hospital tem um serviço de cuidados paliativos, eu queria ser consultado por essa equipe. Eu queria que você, doutor, por favor, chamasse a equipe para a gente trabalhar junto. Não quer dizer que o médico não é competente, que o médico não é especialista, que o médico não vai ajudar. Não, vai ajudar, mas tem coisas que duas cabeças pensam melhor do que uma, e a gente pode ajudar mais. Sim. O senhor comentou algumas vezes que os cuidados paliativos, eles trazem esse olhar mais amplo para o paciente. Então, como esse tipo de cuidado, esse tipo de abordagem ajuda diretamente na qualidade de vida não só desse paciente, mas também da família, das pessoas que estão ao entorno dessa pessoa? E se o senhor puder, inclusive, dar alguns exemplos de estratégias concretas que muitas vezes essa equipe multidisciplinar acaba adotando com esse paciente que está em cuidados paliativos. Vamos pegar um caso de um paciente que eu fui visitar recentemente. O paciente é um senhor de idade, de 95 anos, tabagista de longa data, já com quadro de enfisema pulmonar grande, e que nos últimos tempos começou a ficar mais cansado, começou a ficar mais emagrecido, começou a precisar de oxigênio contínuo para viver, começou a ficar mais restrito na cadeira, começou a andar menos. Ou seja, um paciente que estava com a doença já muito avançada, numa condição de vida já mais debilitada. Tinham vários problemas aí. O paciente, ele tinha muita preocupação com os filhos dele. O que iam ser dos filhos dele, se a casa ia ficar para os filhos, que coisa ia ficar para cada um dos filhos. Para esse aspecto, a gente chama um advogado especialista em sucessão e ajuda ele a resolver esses problemas. Os filhos tinham muito receio de não estarem cuidando do pai de uma maneira adequada ou estarem deixando de fazer alguma coisa que poderia ter sido feito para ajudar ele a melhorar. Então a gente assume que, olha, tá tudo bem, o tratamento do DPOC, da bronquite está sendo feito, os tratamentos a gente vai continuar dando, os remédios são esses mesmos, tá tudo bem. Agora, à medida que ele vai ficando mais fraco, ele vai ficando mais cansado, vai sentindo mais falta de ar. Então, eu como paliativista, tenho uma série de recursos e arsenais terapêuticos de medicamentos para passar para ele, para ajudar ele a não sentir falta de ar. Então, eu passei esses remédios para a família, para o paciente começou a usar os remédios e não teve mais falta de ar. Continuou mais debilitado, mais fraco, com o progredir da doença e da idade dele, sim, mas ele não tinha mais falta de ar. Ele estava tranquilo, ele estava calmo. As filhas tinham uma série de dúvidas em relação do banho no leito, do banho na cadeira, como que eu faço esse cuidado? A gente chama uma enfermeira e explica como que é a técnica de banho no leito, como que é a técnica de banho na cadeira. Ajudam eles a lidarem com essas coisas. Porque os familiares têm uma série de dúvidas e quesitos técnicos. Como é que eu dou o remédio se ele não está engolindo direito? A gente faz um adesivo, ele recebe as medicações via transdérmica. Como é que eu troco o meu pai de fralda? Assim, nunca troquei uma fralda, então a gente chama a enfermeira, mostra como que faz, ajuda e treina e capacita esses familiares para os cuidados com o pai. Poxa, mas como que eu faço para cuidar do meu pai nessa situação? Eu estou tão chateada. A gente chama um psicólogo, ajuda você a criar resiliência e entender esse processo e lidar com os seus sentimentos à medida que você cuida do seu pai. Então, veja que é toda uma equipe, uma ampla gama de tratamentos. Esse paciente tem dois filhos médicos. E os filhos médicos tinham muito receio. Poxa, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou fazendo? Porque para o filho que é médico tomar decisões também é muito difícil. E nesse aspecto, a gente fala, não, o caminho é esse, o caminho vai por aqui, o caminho vai por ali, tá tudo bem, vamos ajudar. Então veja que mesmo numa família onde eles têm profissionais médicos, existe uma gama de necessidades que a gente pode ajudar. Os cuidadores, por exemplo, tinha 4 meninas que se revezavam nos cuidados dele em casa, contratadas, né? Como que elas estão? São meninas de 20 a 30 anos que nunca passaram por nenhuma perda. Como que elas estão emocionalmente agora cuidando de um paciente que está chegando perto do fim da vida? A gente olha para elas, vê as demandas delas, explica para as famílias que elas precisam ser cuidadas também, porque elas estando bem, o paciente também vai ser bem cuidado. Então, fizemos uma conversa familiar, explicamos isso para as meninas, acolhemos os sentimentos dela,
Os cuidadores são negligenciados, eles cuidam 3, 4, 5 anos do paciente e nessa hora eles também sofrem. Sim. E, inclusive, a gente pode perceber que as questões ultrapassam a área médica, né? Elas são muito abrangentes. Por isso que é uma equipe multidisciplinar, com todos esses profissionais que vão estar ajudando a complexidade que é um paciente com uma doença grave e todo o seu cuidado que gera em torno disso. E agora, trazendo um caso recente para mostrar como existem alguns maus entendidos e até se o senhor puder ajudar a gente a tirar esses mitos dos cuidados paliativos, né? Recentemente teve um caso de uma influenciadora digital, bem jovem e com um câncer bem agressivo, que ela se descrevia como uma paciente em estado terminal e depois de um tempo ela mudou essa descrição e colocou como paciente em cuidados paliativos e isso trouxe uma comoção para a internet. As pessoas, eu queria perguntar, né, se tem muita confusão em relação a esses termos, né, porque muitas vezes as pessoas podem ver os cuidados paliativos só como a última alternativa e a gente já percebeu que não é isso. Então, se você puder, por meio desse caso, não sei se o senhor conhece, trazer um pouco desses mitos que os cuidados paliativos ainda são... Tem esses mitos que os cuidados paliativos acabam enfrentando ainda nos dias de hoje. São termos difíceis mesmo, que se sobrepõem e até dentro da área médica tem essa dificuldade. Cuidado paliativo, então, é um princípio de cuidado. Eu posso ser cuidado independente do meu grau de doença. E o médico paliativista pode ajudar em qualquer estágio dessa doença, seja no começo ou seja no fim. Seja ela curável ou seja ela não curável. Isso é cuidado paliativo, é um conceito de cuidado. Em se tratando da doença, a doença, a gente pode ter uma doença terminal. O que é uma doença terminal? É uma doença grave, incurável e progressiva. É um caso terminal, de uma doença que não tem cura. Isso é doença terminal. Além disso, eu posso estar experienciando um processo de fim de vida. O processo de fim de vida não é de uma hora para outra, a não ser que eu tome uma facada, um tiro, um atropelamento. A gente vai adoecendo e essa doença vai progredindo ao longo de meses. Então, o processo de fim de vida é um processo que demora meses. A maioria de nós vamos morrer de uma doença crônica, progressiva, não de uma doença aguda. E esse processo de cuidado precisa ser muito bem cuidado, como toda a vida. E eu posso também agora estar no meu processo ativo de morte, das minhas últimas horas de vida, dos meus últimos dias de vida, que os cuidados precisam ser mais intensificados ainda. E os cuidados paliativos abrangem toda essa extensão da doença. Agora, quando um paciente, vamos supor, como no caso dessa menina, tem um câncer, que ela trata, faz quimioterapia, a doença progride, ela troca de tratamento, faz outra quimioterapia, a doença progride, ela começa a ficar mais fraca, ela começa a perder peso, começa a ficar sem apetite, sinais de que a doença está progredindo, ela está chegando mais próximo do fim de vida dela, não é coerente que a gente faça quimioterapia, porque vai gerar para ela perda de qualidade de vida, mais fraqueza, mais efeitos colaterais da quimioterapia, numa doença que está se mostrando que não está respondendo ao tratamento. Nessa hora, a gente abre mão do tratamento específico, oncológico, quimioterapia, e deixa esse paciente em cuidados paliativos exclusivos. Não porque a medicina não tem mais nada para oferecer, mas porque ela já está muito debilitada, porque ela já está mais fraca. E agora a quimioterapia não vai agregar controle da doença e melhora da qualidade de vida. A quimioterapia, por exemplo, só vai trazer malefício. Então não é uma boa prática. Então essa paciente vai receber cuidados paliativos exclusivos. A gente vai intensificar todo o nosso cuidado para que ela tenha o maior bem-estar possível. Hoje mesmo, agora pela manhã, atendi um senhor com um câncer de fígado avançado. E ele tem enfisema, tem insuficiência cardíaca, vinha há 5 anos fazendo quimioterapia, e agora, nas últimas 2, 3 semanas,
Ele falou, doutor, eu comecei a tomar a quimioterapia e essa nova quimioterapia, cada vez que eu tomo, eu estou cada vez pior. Ele falou, remédio não pode ser pior do que a doença. E parar de tomar o remédio não é abrir mão da vida. Não é abrir mão de querer estar vivo, não é querer abrir mão de estar junto de seus entes queridos. É você colocar as fichas certas nos lugares certos e priorizar agora coisas que são essenciais para você agora. Me fala o que é essencial para você. Ah, eu quero estar com a minha filha, eu quero visitar minha neta, eu quero ficar em casa no meu conforto, eu não quero sair para o hospital, ficar tomando quimioterapia, tendo que fazer tomografia, tendo que colher exame, tendo que ficar internado. Eu quero estar com as pessoas que eu amo e aproveitar esse tempo, que para mim agora é tão precioso. Vamos adequar esse cuidado e vamos fazer uma construção de um cuidado que leve em conta seus valores. E quem é você, sua biografia e sua história. Não baseado no que eu acho que tem que ser para diminuir o tumor, para você achar o que for. Me fala o que é importante para você. Isso que a gente dá voz para o paciente. A gente dá autonomia para ele poder falar o que é importante para ele. E liberta os filhos de falar, ama seu pai. Viva com ele. Desfruta ele, que ele está aqui. Né? Então a gente cria esses canais de comunicação e de amor para que eles aconteçam. A gente percebe que os cuidados paliativos também são uma abordagem que leva em conta muito cada paciente, cada situação, cada vontade, necessidade, né? E agora trazendo essa discussão que é tão delicada muitas vezes para o âmbito municipal, porque é um desafio, né? Recentemente foi debatido aqui na Câmara Municipal de Bauru uma política municipal de cuidados paliativos aqui na cidade. Então, para a gente entender isso, né? Quais profissionais, qual tipo de infraestrutura precisariam estar envolvidos para uma política desse tipo e quais são os desafios para implementar? Como a gente está vendo, são equipes multidisciplinares, é um olhar bem detalhado. Então, como que está o acesso a esse tipo de cuidado na cidade e quais os desafios, como trazer essa política para Bauru? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu já trabalhei muito próximo das equipes municipais de saúde, os EMADs aqui de Bauru, e realmente são poucas unidades, comparadas, por exemplo, com Marília, a nossa quantidade de EMADs é muito pequena. O vereador Meira comentou sobre isso nessa audiência pública que nós fizemos sobre cuidados paliativos. Os EMADs precisam ser ampliados. Os profissionais que trabalham no EMAD, médicos, fisioterapeutas, que eu conheço pessoalmente, fazem um trabalho incrível, mas são limitados na sua ação. Então, o que a gente precisa para que realmente aconteça os cuidados paliativos, primeiro a gente precisa ampliar e qualificar melhor todas as equipes do município. Porque não dá para todo paciente que vai morrer ou que morre na cidade ser vista por um paliativista. Não tem perna para isso. A gente precisa que todos os médicos da rede, que a rede inteira como um todo, consiga entender quando que um paciente já está no seu processo de fim de vida e quando eu vou priorizar o cuidado e como que eu vou cuidar dele, do que só montar uma equipe, porque só uma equipe não vai dar conta. Então, qualificar e treinar e capacitar a rede é condição sine qua non. E é isso que a gente tem brigado, assim, solicitado a prefeitura exaustivamente para que seja criado. Porque não dá para a Câmara de Vereadores criar a lei tem que ser criada pelo prefeito, pelo secretário. Então a gente conta e tem tentado sensibilizar a prefeita, a secretária municipal de saúde e também o vice-prefeito, o doutor Orlando, para que eles entendam que é preciso e é urgente que isso aconteça. Porque já existe uma política nacional de cuidados paliativos, com verbas destinadas aos municípios. Então, o que basta a prefeitura fazer é entrar com esse pedido via Secretaria Estadual de Saúde, e já tem verba disponível para isso. Mas a prefeitura tem que pedir. Se a prefeitura não pedir, não tem como a Secretaria Estadual de Saúde criar. E a gente está numa discussão e uma negociação, inclusive na política estadual, para que Bauru seja dessas sedes para isso, né? De uma equipe regional de cuidados paliativos. Então a gente precisa muito da prefeita, do vice-prefeito e da secretária municipal de saúde fazer esse pedido. E eu já me coloquei à disposição e reitero isso aqui, eu não trabalho na rede pública,
Eu só trabalho na rede privada, eu não tenho nenhum interesse específico em relação a isso, mas a gente acredita que Bauru precisa. E toda a capacitação técnica, treinamento, estrutura, organização, eu estou disposto a ajudar e colaborar para a gente poder implementar isso no município, que é uma necessidade urgente. Sim, vamos aguardar então esses debates, essas discussões e essas ações, né? E agora, para a gente terminar o nosso programa, se o senhor puder deixar um recado, talvez alguém que está assistindo, está passando por esse momento, ou conhece alguém, é familiar de alguém, porque a gente sabe que, independentemente da situação, passar por um processo de doença, ou às vezes até do próprio envelhecimento, é um momento delicado, envolve diversas questões, como o senhor trouxe. Então, qual seria o seu recado para pessoas que talvez estejam contemplando a opção ou a necessidade de receber, ou para si ou para alguém próximo, os cuidados paliativos? O que eu acho que é mais gritante dentro de um processo de assistência à saúde é a desumanização, às vezes, que o paciente é submetido, seja na rede privada, seja na rede pública, sabe? Então, eu acho que parte do empoderamento. Então, as pessoas, os pacientes, os familiares têm que saber, doutor, não quero ser tratado assim. Olha no meu olho, doutor, fala comigo, sabe? Eu tenho questões, eu tenho dúvidas. Me explica, por favor, sabe? Se tem alguma dificuldade, se de repente é uma coisa muito específica, chama um colega, né? Então, assim, se eu tenho uma dor e a minha dor não está resolvendo, doutor, por favor, chama alguém, né? O senhor conhece cuidados paliativos? Chama alguém da equipe, sabe? Assim, então, tem colegas hoje na rede pública que fazem isso nos EMADs, tem colegas que fazem isso nos hospitais públicos da cidade, tanto no HC quanto no estadual, tanto no hospital de base. Já tem informação suficiente disponível para isso. O sofrimento não é admissível em hipótese alguma. A gente não pode ser negligente ao sofrimento do outro. E se você tem um sofrimento que não está sendo visto, que não está sendo cuidado, chame por ele, não sofra calado. A gente não pode mais conviver e aceitar isso, sabe? Ah, faz parte, ou porque eu estou no SUS, ou porque eu estou doente mesmo. Não, sofrimento é inaceitável. E, por favor, peçam ajuda que ajuda virá. Tá certo. Muito obrigada por esse recado e também por todas essas informações sobre os cuidados paliativos. Então, quem está assistindo, você acompanhou o Dr. José Roberto Ortega Júnior, hematologista e também coordenador dos serviços de cuidados paliativos do Hospital da Unimed de Bauru. Obrigada por sua companhia aqui com a gente nessa conversa e a gente se encontra em próximas oportunidades na TV e Rádio Câmara Bauru.